Sem vacina, a campanha contra a gripe foi suspensa e deve ser retomada à tarde. Idosos saíram de casa à toa. Votações remotas. Depois de distritais e senadores, agora os deputados federais fazem a primeira sessão à distância e começam a discutir corte de salários de servidores e políticos. Bolsonaro, o presidente, pede o fim do confinamento e distribui ataques e parte para o tudo ou nada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa essa edição falando sobre a gripe. A campanha nacional de vacinação teve que ser suspensa aqui no Distrito Federal na manhã de hoje. O motivo? Acabaram as doses e o voo que deveria ter trazido um lote foi cancelado. A previsão da Secretaria de Saúde é retomar a imunização ainda hoje no período da tarde. Dona Luzia saiu cedo de casa para se vacinar contra a gripe, mas quando chegou no posto de saúde da 612 Sul, veio a surpresa. Você sabia que hoje pela manhã não ia estar tendo vacina nos postos de saúde aqui do DF? Não sabia, não. A campanha nacional contra a gripe foi temporariamente interrompida em todos os postos de saúde aqui do Distrito Federal por falta de vacinas. O voo que desembarcaria na noite de ontem, com 216 mil doses, foi cancelado. O lote estava previsto para chegar às 10 horas da manhã de hoje por via terrestre. A previsão é conseguir retomar a imunização às 2 da tarde e seguir os atendimentos excepcionalmente até às 8 horas da noite. Não, eu pensei que, como informaram para meu filho, havia sobrado. Por isso que ele veio hoje cedo. Eu volto à tarde, eu moro aqui na 205. Idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde podem tomar a vacina desde a última segunda-feira. O atendimento tem sido por ordem alfabética, de acordo com a primeira letra do nome. Hoje é o dia de imunizar as letras K, L, M, N e O. Já que não teve vacinação no período da manhã, questionamos a Secretaria de Saúde se haveria uma prorrogação do prazo para as pessoas com nomes que se iniciam com as letras K, L, M, N e também O. Mas a resposta é que não. Ou seja, pessoas cujos nomes começam com essas letras devem procurar um posto de vacinação até às 8 horas da noite de hoje. Agora sim, vamos falar sobre o coronavírus. Os casos no Brasil passam de 2.200 e 48 pessoas morreram em consequência da doença. Aqui no DF são 177 casos confirmados da doença. No mundo, são mais de 400 mil infectados. E o número de mortes chega justamente agora a 18 mil. A gente vai trazer mais informação para você. Enquanto isso, Jair Bolsonaro vai na contramão dos números, volta a minimizar os efeitos do coronavírus. E um pronunciamento à nação, também hoje cedo, saindo da Alvorada, foi categórico ao defender a reabertura de escolas e do comércio. E aproveitou para atacar a imprensa e os governadores. Pediu o fim também do confinamento em massa. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, até porque já teve muita repercussão aqui em Brasília, em todo o Brasil, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Exatamente isso, né? O pronunciamento e a fala do presidente Bolsonaro, ele vai na contramão do mundo, né? Na contramão do que pede aí a Organização Mundial da Saúde, dos próprios governadores, outros líderes, presidentes de outros países, especialistas, que pedem, sim, que as pessoas fiquem confinadas, que as pessoas fiquem em casa. Inclusive, vai na contramão do próprio ministro da Saúde, né, que tem essa recomendação aí. E o motivo é muito simples e óbvio, Rodrigo. A ideia é tentar reduzir essa curva de pessoas que contraem a doença. Por quê? Porque se muitas pessoas contraírem a doença no mesmo momento, na mesma hora, obviamente os hospitais não têm condições de atender essa demanda. Então a ideia é diminuir essa curva. E como se diminui essa curva? Fazendo com que as pessoas fiquem em casa. O presidente Bolsonaro citou aí o grupo de risco dos idosos, mas isso também é para proteger os idosos, porque não adianta as crianças irem para a escola, as pessoas irem trabalhar, porque retomam, portanto, esse contato com os idosos, então realmente é uma atitude ineficaz. Então a recomendação é que as pessoas fiquem sim em casa, né? E é isso que a gente recomenda, não só a gente de imprensa, mas obviamente todos os especialistas. Então o que acontece? A repercussão foi imediata, todos aí, inclusive aliados do presidente Bolsonaro, todo mundo falando e contestando essa fala, esse pronunciamento dele. Ele voltou a confirmar isso hoje pela manhã, na saída ali do Palácio da Alvorada. E agora pela manhã o presidente Bolsonaro se reuniu com governadores do Sudeste. A gente já falou aqui que ele já havia se reunido
e, claro, por meio de videoconferência, já havia se reunido com governadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Hoje, portanto, foi a vez dos governadores do Sudeste. A gente sabe que as regiões do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, são as regiões mais afetadas com o coronavírus. Então, quem começou a falar foi o governador de São Paulo, que é o estado mais atingido. Nós temos, inclusive, algumas imagens aí que foram direcionadas para a imprensa pelo próprio governador de São Paulo, e ele criticou e lamentou até esse posicionamento, esse pronunciamento do presidente Bolsonaro, né, por motivos óbvios que a gente está explicando aqui. E o presidente Bolsonaro, portanto, também elevou o tom. Então, as pessoas que participaram ali dessa reunião disseram que o clima ficou bastante quente, o clima esquentou bastante, e o presidente Bolsonaro disse, por exemplo, para o governador Dória, para que ele guardasse para ele as críticas do governo, que o governo está trabalhando, e que não usasse isso como um palanque eleitoral, que é tudo que a gente menos precisa neste momento, né? Usar isso como um palanque eleitoral. Bem, depois dessa reunião com os governadores, o presidente Bolsonaro se reuniu, a gente não sabe ainda se está reunido com os ministros, e a qualquer momento a gente aguarda aí uma fala do presidente Bolsonaro. Então pode ser que a qualquer momento ele volte a falar sobre esse tema, e vamos ver, portanto, qual o direcionamento dessa fala do presidente Bolsonaro. Enquanto isso, a gente vai ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento, voltou a fazer a opção pela polêmica. Ele, na verdade, a intenção dele era acalmar o país e acabou provocando ainda mais confusão. O fato é que ele precisa tomar uma decisão, afinal, né? Ele defende, por exemplo, o isolamento vertical adotado no Japão, em que o grupo de risco, as pessoas mais idosas, que são protegidas do convívio social, porque quem é mais jovem passa por isso, tem passado pelo coronavírus sem maiores consequências, inclusive com indicadores de contágio e também de consequência letal próximo do 0%. Mas o presidente precisa decidir, afinal, se vai prestigiar o que pensa o seu ministro da Saúde sobre tudo isso, que é bem diferente do que ele tem preconizado. Ao contrário do que pede o presidente, as medidas estão cada vez mais restritas aqui no Distrito Federal. Já serviços considerados essenciais continuam funcionando, alguns até horário estendido, para atender a população mais vulnerável, como os idosos. Então, veja quais. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram um novo horário de atendimento exclusivo para os aposentados e pensionistas que vão receber o pagamento do INSS e estão dentro do grupo de risco do novo coronavírus. Para eles, as agências abrem as portas das 9 às 10 horas da manhã. Os demais clientes que necessitam de serviços que não podem ser feitos por telefone, online ou aplicativo, os bancos têm funcionado das 10 horas da manhã às 2 da tarde. Já outros locais permanecem fechados, obedecendo o decreto publicado no Diário Oficial. Quiosques, food trucks e trailers de vendas de refeições estão proibidos de abrirem as portas. Além deles, lotéricas e correspondentes bancários estão na lista. Até o momento, apenas alguns estabelecimentos, como supermercados, borracharias, padarias e farmácias, estão autorizados a funcionar. Com as aulas suspensas por tempo indeterminado, algumas escolas e faculdades decidiram recorrer ao ensino à distância. E o Ministério da Educação, inclusive, ampliou a capacidade de webconferências em universidades e institutos federais. A capacidade total do serviço de webconferência será ampliada de 1.700 acessos simultâneos para 10.000. As instituições federais de ensino superior vão poder contar com 15 salas de reuniões simultâneas que podem ser acessadas por computadores pessoais e smartphones. O objetivo é continuar apoiando pesquisadores, professores e alunos. Além disso, o Ministério da Educação publicou uma portaria que flexibiliza o ensino à distância para o Sistema Federal de Ensino e também para faculdades privadas. A medida não é impositiva, mas muitas instituições já aderiram. O Conselho Nacional de Educação esclareceu que a gestão do calendário e a forma de organização ou reposição das atividades acadêmicas e escolares fica a critério dos próprios sistemas de ensino e das instituições de educação básica e superior. Por exemplo, estados podem adotar, a educação à distância para toda a formação básica. O ensino fundamental e o ensino médio podem ser objeto
por ações do Estado, de propostas de educação à distância. É claro que aí outros atores são relevantes, é importante entender esse processo, não é, desde o ponto de vista da infraestrutura da oferta e do acesso da oferta. É importante garantir o acesso ao aprendizado. A Águida, por exemplo, está tendo aulas de casa. As primeiras experiências da estudante de jornalismo não foram tão boas, mas ela sabe que é um período de adaptação. Às vezes trava a imagem, às vezes a imagem vem mais rápido e o áudio chega depois, ou o contrário. Mas é um período de adaptação. Então, foi uma força-tarefa da faculdade para conseguir uma plataforma para poder funcionar. Mais de 120 mil alunos poderão ser beneficiados com a medida do MEC. O presidente do Conselho Nacional de Educação explica ainda que a solução para as instituições que não puderem aderir ao modelo de educação à distância será repor as aulas depois do período de quarentena. As instituições que puderem fazer isso, elas têm então esse conforto regulatório. As que não puderem vão ter que alterar seus calendários e ter que organizar o processo de reposição de aula e de conteúdos, obviamente. Lembrando sempre que o ano letivo pode não coincidir com o ano civil. E a Justiça prorrogou por mais 14 dias a quarentena do marido da primeira paciente confirmada com Covid-19 no DF. Mesmo infectado pelo vírus, o homem frequentou shoppings, igrejas e outros estabelecimentos de Brasília, apresentando risco à população. Ele só vai ser liberado do isolamento depois que apresentar novos exames e estiver livre da infecção. A multa, se ele sair de casa, é de R$ 5.000. Só que após a decisão, a equipe da Secretaria de Saúde foi até a casa dele, mas o homem não foi encontrado e nem sinal de onde possa estar até agora. A gente continua de olho nesse caso. E agora uma notícia boa, o Distrito Federal registrou o primeiro caso de cura do coronavírus. A paciente é a advogada Daniela Teixeira, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela foi infectada após participar de uma conferência em Fortaleza. E um novo teste indicou ontem que ela estava livre da infecção. A gente segue trazendo informações para você e, a seguir, o Congresso pode cortar salários de servidores e políticos enquanto durar a crise. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. O plenário da Câmara dos Deputados foi convocado para a primeira sessão remota hoje à noite. Todos os assuntos debatidos são relacionados à pandemia do coronavírus. E em tempo de crise, uma proposta para reduzir salário dos próprios políticos pode ganhar força. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. Essa eu quero ver para querer, hein, Renata? Vão reduzir os próprios salários? Será que isso vai para frente? Pois é, Rodrigo, há um lado aí que realmente está defendendo, né, essa medida, que certamente seria uma medida para que a gente possa bater palmas para os políticos aí, mas tem uma resistência, né, resistência de próprios políticos. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre, seria um projeto de lei que já está sendo analisado, está sendo ali estudado, e o que prevê esse projeto de lei? Prevê exatamente isso, redução salarial dos servidores públicos federais, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, entrando, portanto, aí também nos salários dos deputados federais e também dos senadores. Como é que seria essa redução? Seria uma redução temporária de até 3 meses, todos nós esperamos que até lá essa crise amenize aí todos esses efeitos. Então, quem ganha mais teria uma redução maior salarial, podendo chegar até 50% de redução salarial. Aquelas pessoas que têm um salário considerado menor e também aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aqueles servidores que estão ali na linha de frente de combate ao coronavírus, esses salários não seriam alterados, não seriam mexidos, mas dos outros, sim. Então, como a gente disse, isso geraria até uma economia de 200 milhões de reais. Imagine você, dinheiro muito bem-vindo nesse momento em que a gente enfrenta essa crise, não só o Brasil, uma crise mundial, e onde a gente precisa realmente investir mais recursos na saúde, por motivos óbvios, e também na economia, para tentar barrar, amenizar esses efeitos aí nos trabalhadores, naqueles trabalhadores que vão ter redução salarial, nos trabalhadores também que estão desempregados, nos trabalhadores informais, né? Não é justo também que só os trabalhadores paguem esse pato aí, paguem esse preço, e também os empresários, que a gente sabe que também estão passando por uma situação difícil. Então, vamos ver. Não é provável que não seja analisado hoje nessa sessão remota, nessa sessão virtual, primeira sessão remota da Câmara dos Deputados, que está prevista para começar às 7 horas da noite. O Senado também vai ter uma sessão remota hoje, uma sessão virtual prevista para as 4 horas da tarde. Essa seria a segunda sessão do Senado e a primeira, portanto, dos deputados federais, que vão analisar, como você bem disse, temas voltados
voltados aí ao coronavírus. Entre eles, um assunto que nós falávamos aqui ontem, que é essa questão da telemedicina, né? Da possibilidade, portanto, dos profissionais de saúde, especificamente dos médicos, poderem atender os seus pacientes de forma virtual. Então, uma sessão muito importante, cada deputado na sua casa, fazendo aí essa sessão, fazendo esses debates. É isso, vamos ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. Tomara que dê certo aí essa iniciativa do presidente da Câmara de propor redução de salários, etc, etc. Eu não aposto um tostão furado num gesto minimamente consequente do ponto de vista de gerar economia efetiva para os cofres públicos. O presidente da Câmara poderia ajudar muito nessa hora, desengavetando, né, saindo de cima de tantos projetos, inclusive propostas de emenda constitucional, destinados a acabar penduricalhos, a acabar mordomias como a que ele desfruta, por exemplo, do jatinho da FAB. Ele já fez 770 viagens desde que assumiu o cargo de presidente da Câmara. Enfim, eles podem tomar atitudes cosméticas e vão tomar, mas o que a gente espera é muito mais do que isso. As medidas de restrição para evitar o avanço do coronavírus mexeram também com a rotina de trabalho na Câmara Legislativa. Pela primeira vez, houve uma sessão em que os distritais participaram por videoconferência. Dia de sessão extraordinária na Câmara Legislativa do DF. E todas as cadeiras do plenário estavam vazias. Desta vez, os deputados distritais participaram por videoconferência. Somente o presidente da casa, Rafael Prudente, e o vice-presidente, Rodrigo Delmasso, ocuparam os próprios lugares. Os demais parlamentares tiveram as imagens colocadas no painel eletrônico da casa. No início da tarde, a equipe técnica testou a conexão de cada deputado para garantir que a imagem e o áudio estariam ok. Com tudo certo, a sessão foi iniciada. Conforme ato da mesa diretora e também do projeto de resolução que nós votaremos no dia de hoje, já o primeiro item da pauta, a gente já possa liberar e informar os senhores para que protocolem as emendas todas até às 12 horas de amanhã. Essa foi a primeira vez na história da Câmara Legislativa em que foi realizada uma sessão de forma remota. A medida, é claro, foi para evitar a aglomeração dos deputados, assessores e até da imprensa. E olha só, todos os parlamentares participaram. As votações ocorreram de forma nominal e foram registradas no painel. Deputado Daniel Donizete. Sim, voto sim. Deputado delegado Fernando Fernandes. Sim, voto sim. A sessão protagonizou algumas cenas diferentes. O deputado Jorge Viana usou do improviso para solicitar a questão de ordem. Os parlamentares analisaram temas como o projeto que regulamenta o sistema de votações remotas no legislativo local e também convênios do governo do DF. O projeto de lei do Executivo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 também estava na pauta para votação. Olha, esperou o Tribunal de Justiça, liberou o Luiz Estevão, ele agora fica em casa até sair o resultado do teste para o coronavírus. O ex-senador apresentou sintomas e faz parte do grupo de risco. Além de ser idoso, ele é hipertenso, pré-diabético e tem problemas de coração. Segundo o STJ, a decisão foi tomada para proteger os demais internos da ala onde ele cumpre pena pelo esquema de desvio de recursos na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E uma outra decisão do Tribunal de Justiça do DF foi negado o pedido de habeas corpus coletivo da OAB para detentos do regime semiaberto. A Ordem dos Advogados deveria e queria que todos os detentos fossem para casa enquanto durasse a pandemia e que a progressão de regime fosse antecipada para quem está perto de receber o benefício para trabalhar dia e passar apenas a noite na cadeia. Olha, o GDF montou 4 espaços de acolhimento para a população em situação de rua. O autódromo está sendo preparado para receber até 200 pessoas e a previsão é que a estrutura esteja pronta ainda hoje. As tendas já estão montadas no Autódromo de Brasília. Aos poucos, os contêineres que servirão como banheiro e dormitório chegam ao local. Mas o acampamento, que era para ter começado a funcionar na noite de terça-feira, ainda não recebeu nenhum morador de rua. A chuva atrasou o trabalho de montagem do local. Ainda assim, ontem nós tínhamos capacidade de já receber algumas pessoas, mas o governo entendeu que seria melhor esperar para hoje, né? Então, recebemos alguns contêineres, estão chegando os outros equipamentos durante o dia e a gente continua naquela versão emergencial que, se houver necessidade, a gente tem área hoje com colchonetes e beliches para receber
algumas pessoas, né? Mas a previsão é que hoje o acampamento receba as primeiras pessoas. Elas irão passar por triagem e vão poder cuidar da higiene pessoal e da alimentação. Aqui ele vai receber todas as condições de higienização pessoal, né? As alimentações necessárias, café, almoço, janta e lanches. Aqui ele vai dispor de banho em chuveiros, container, né? Vai dispor de containers com banheiros, a gente optou em não usar o banheiro químico, porque demanda uma higienização constante e muito difícil até de fazer, dá aquele cheiro também ruim no acampamento. Nós estamos botando container com banheiro convencional mesmo. Além do Autódromo de Brasília, as pessoas que vivem em situação de rua poderão procurar o Centro Pop, que fica na 903 Sul, o CREAS Diversidade, na 614/615 Sul. Já aqueles que apresentarem qualquer sintoma de coronavírus serão encaminhados aqui para o Movimento Eureka, que fica na 906 Norte. O local, que funciona em parceria com a Defesa Civil, tem capacidade para atender 200 pessoas. O governo estuda parcerias para montar locais de acolhimento em Taguatinga, Ceilândia, Gama, Planaltina e São Sebastião. E a seguir, a ANEEL suspende cortes de energia por falta de pagamento. A princípio, por 90 dias. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu suspender os cortes motivados pela falta de pagamento. E a medida vale por 90 dias e pode ser prorrogada se o mesmo acontecer com a crise. A resolução também prevê a suspensão da entrega mensal de fatura impressa e do descadastramento de famílias da tarifa social. Olha, haja criatividade para lidar com o confinamento e para evitar um desânimo em massa, músicos de todo o país estão indo para as janelas e varandas. E olha que legal, estão fazendo verdadeiros shows para alegrar os vizinhos. E aqui no DF não tem sido diferente. Olha aí. A ordem é ficar em casa, mas nem por isso precisa faltar alegria e contato com outras pessoas. Quem disse que a interação não pode ser pela janela? O Bernardo é músico há 20 anos e costuma tocar em bares e restaurantes de Águas Claras. Mas com tudo fechado, o jeito foi fazer os shows da varanda de casa para alegrar os vizinhos. Tocar me faz muito bem, né? E aí pensei que isso poderia fazer bem também a outras pessoas. E aí tive a ideia de botar meu equipamento na varanda da minha casa e fazer um som, né? Primeiro dia foram 4 músicas. E aí, a partir do segundo dia, já chegando no final de semana, faço shows ao vivo aqui, transmitindo nas lives no Instagram, no meu Instagram, no @BernardoRosaDF, 1 hora, que é o tempo que o aplicativo me disponibiliza para a live, né? A iniciativa rendeu, claro, muitos elogios nas redes sociais, o que deu uma injeção de ânimo para o músico. O pessoal tem dito que dá alegria, né? A minha música traz alegria para essas pessoas, tira um pouco o foco dessa situação ruim que a gente está vivendo, está passando. E eu estou aqui para isso, exatamente para isso. No setor noroeste, uma família inteira foi para a janela também com o objetivo de levar música e mais alegria para os vizinhos. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. E como os eventos também estão proibidos para evitar aglomerações, teve até parabéns das varandas para um bebezinho que completou 1 ano de idade. Mais um que comemora o aniversário. Olha lá o Dan! Dan! 1 aninho! Parabéns! Parabéns, Dan! Na internet, as apresentações musicais também estão bombando. Muitos artistas estão usando as redes sociais para fazer shows. O importante é não deixar o desânimo tomar conta da rotina da quarentena. Assim ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. O Distrito Federal tem agora o Comitê de Emergência Covid-19 com o objetivo de arrecadar doações para combater o novo coronavírus. O decreto foi publicado ontem à noite em edição extra no Diário Oficial
e poderão ser doados bens, móveis, também imóveis, dinheiro, serviço, além de insumos e equipamentos. O dinheiro deve ser depositado na conta que aparece aqui na sua tela, já está aí para você. E já os bens e equipamentos podem ser entregues na Secretaria de Economia. Então anote aí o endereço, CIA, trecho 1, lote H, e o telefone para mais informações é 156. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. Então, anote aí nosso número, que é o 99976-9204. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos Donos da Bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!